Oi, gente, mudando a plataforma, mas não deixando de trazer para vocês aqui conteúdo. Aqui estamos para realizar o primeiro Networking de 2024. E eu já estou aqui chamando a nossa convidada, a Karen Leitsky, que vai aqui para não perder. Agora sim, não perder essa oportunidade da gente estar junto conversando sobre essa temática, liderança feminina, a mulher Eu estou organizando aqui o celular ainda. poderosa e cheia de experiência aí para trocar com a gente. Oi, Prazer pessoal. estar aqui. Tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo, eu não tô te visualizando. Deixa eu Ué, ver aqui se eu tenho que dar mais um ok aqui, que a gente tem que ficar de duplinha aqui na mas tela. eu te enxergo. Eu vejo nós duas. Opa! Então é algum delay aqui. Na dúvida, deixa eu dar mais um Ah, ok aqui. a Alia, tu enxerga a gente, nós duas? Aproveitar que a Alia tá aí, amigona do coração. Ótimo. Vamos ver se ela tá aí ainda. Vocês enxergam e nos ouvem? Isso aí, gente, dá um ok. Eba! Então vamos lá. Então vamos começar, né, Karen? Que ninguém vai derrubar a gente, né? Vamos aproveitar esse tempo aqui, trocar de plataforma, mas gerar esse conteúdo. Em primeiro lugar, quero super te agradecer. Eu estou muito honrada, né, de tu ser a convidada que está aqui comigo, retomando o Network em 2024. Antes de te passar a palavra, quero te apresentar aqui um pouquinho e contar um pouco aí para o pessoal da onde vem a conexão, né? Que, que a gente fez aí, se cruzou, na verdade, depois da minha volta, né, de Portugal. A gente acabou se conectando num formato mais online, né? Mas foi através de Portugal. Só que a Kari, gente, e não é à toa esse convite, ela já está no meu radar como liderança na área de gestão de pessoas há muito tempo. E eu fiquei muito honrada de poder fazer essa conexão contigo. E só para que vocês saibam quem é ela é mentora, coach executiva, ela é a empreendedora da Pulsa, que ela vai trazer mais informações também aqui para vocês sobre o trabalho dela no meio da nossa conversa. É conselheira aí da lusofonia digital, da ONG Parceiros Voluntários, de várias outras frentes de negócios, é embaixadora do Clube de Mulheres de Negócios, psicóloga de formação, com várias experiências aí e especializações, e tem uma larga carreira executiva como diretora e outras posições de liderança em grandes empresas, seja de produtos ou serviços, posso citar algumas aí, Panvel, Steel, Killing, Dell, mas, por favor, conectem ela no LinkedIn e conheçam mais aí dessa trajetória dessa grande profissional que está aqui para conversar sobre liderança feminina. E, Karen, antes de te dar aí as boas-vindas, não é à toa que eu falei tudo isso, né, da tua trajetória, porque eu acho que só aí já é um começo do papo desse assunto, né? Que é poder te passar a palavra e no meio dessa tua trajetória tu já começar trazendo. E essa liderança, né, da gente como mulher nesse mundo aí de negócios, enfim, como é que é isso, né? Então, por favor, bem-vinda e te passo a palavra. Obrigada. Que pena a gente ter esse delay aí, né, com atraso, mas é uma honra, porque a gente está um tempo, né, tentando marcar essa live, então é uma honra muito grande poder te encontrar aqui de novo. A última vez tu estavas em Portugal, inclusive, quando a gente conversou, né, assim, e muito bom poder falar de um tema que eu adoro. E aí eu vou te dizer que talvez na minha apresentação tenha faltado o melhor de mim, já que nós vamos falar de liderança feminina, né? Quer dizer que eu sou casada com o Denis e sou mãe do Lucas e da Luísa. Porque eu acho que quando a gente fala de liderança feminina, a gente tem que incluir muito o nosso todo como mulher, porque ele vai com a gente para todos os lugares, né? Estamos na É reunião, aí verdade. lembrando do remédio que falta 15 minutos para dar e mandando mensagem para, né, para a senhora lá, não esquece do remédio, enfim. Então, isso é ser mulher. Então, eu acho que nesse contexto é importante também falar um pouquinho da família, enfim, de como é que a gente coloca tudo isso de pé. Mas respondendo a tua pergunta, como é que é, né, esse tema, liderança feminina, eu acho que foi a tua pergunta, eu acho que é um tema
que a gente tem falado cada vez mais. Eu, no fim de semana, estava, inclusive, no congresso do Clube de Mulheres de Negócios da Língua Portuguesa, que é um clube que eu sou embaixadora e que reúne mulheres empresárias em 8 países diferentes que falam da língua portuguesa. E o principal é isso, é a gente poder falar dessa liderança, porque também é um clube que tem como propósito e que entende que a liberdade da mulher começa com a liberdade financeira, né? Então, esse tema da liderança feminina é muito falado. E foi muito bonito, porque a gente vê que é um tema que está tendo eu diria, uma evolução, né? Porque nós É todos, muito como em sociedade. voga também, né, Karen? Mas eu acho que no modo geral, uma evolução mesmo. Assim, está em voga, mas uma evolução dentro dos nossos sistemas todos. E aí eu vou falar mais, né, dentro das empresas, que é a minha grande experiência. Como uma evolução geral, assim, né? Tanto do lado das mulheres, né? De estar entendendo algumas questões e brigando. Eu mesma, se eu pensar na minha trajetória, eu tive situações que antigamente eu não traduzia, né? Como ou preconceito, ou como falta de espaço, e, né? Porque a gente foi se acostumando que era daquela forma. E hoje eu já percebo diferente, mas também já percebo claramente, né? Da minha trajetória aí, o quanto que a gente já evoluiu. Apesar de ter muito ainda para se evoluir, mas o quanto que a gente já evoluiu, né? Como sociedade, nessa liderança. Só pegando o gancho aí do que tu estava compartilhando, né, sobre esse evento, eu acompanhei também, curti bastante ali a tua presença, né, nesse espaço, e acho que isso é uma das coisas importantes também, né, desses momentos de encontro, né, e até de sororidade entre as mulheres, né, principalmente a gente vai falar de liderança feminina, no sentido de mulheres que ocupam as posições, né, de liderança, e talvez isso seja uma coisa para a gente clarear aqui nessa live também, né? Eu costumo falar assim, posição de liderança, que daí tem nomes para isso, né? Head, diretor, gerente, gestor, enfim, é uma coisa, né? E o papel de liderança, que é a postura e o reconhecimento dos outros, né? São os outros que te reconhecem como líder. Então, como uma profissional que ocupou várias posições de gestão de pessoas, digamos assim, né? Na gestão de pessoas, inclusive na área de humanas, de people, de RH, né? Uhum. Como que tu percebe isso, né, Karen? Porque, assim, muito da posição da área de apoio, nesse sentido de pessoas, ajuda os líderes a se tornarem melhores pessoas e profissionais nesse sentido, né? Mas tem uma diferença, que eu acho que esse é o ponto que eu estou querendo trazer na conversa aqui contigo, que é não necessariamente a posição que tu ocupa te torna um líder, né? Não é o nome da posição que tu ocupa que vai te nomear. Isso é algo que você tem que se posicionar, é a forma como você atua e o seu protagonismo nesse sentido que o torna um líder reconhecido pelos outros, certo? Certíssimo. Certíssimo. Tem a liderança formal e a informal, né? Uma coisa é o título e outra coisa a gente sabe que dentro das empresas tem muita gente que tem uma liderança informal e que muitas vezes inspira mais do que muitos líderes, né, que tem a formalidade. E, e eu acho que para a mulher, talvez a gente tenha que entender que quando chega nela, né, agora está um pouco melhor, mas quando chega nela existe uma liderança ali considerada posta, né, porque é mais difícil, né? Então, e a mulher se apresenta para posições de líder muito menos do que o homem, né? Isso é estudado, já é científico, né? Então, os homens, eles têm uma ambição e aqui não tem crítica, é assim, né? Assim, eles se acham mais preparados, com muito mais facilidade do que as mulheres. E às vezes nem se acham preparados, mas o fato é que eles querem a posição e lá eles vão aprender como eles vão performar naquela posição. Exato. E nós Tem até mulheres não. pesquisas, né, sobre isso. Desculpa. Como é que é? Desculpa, eu não ouvi. Tem até pesquisas, né, sobre isso que mostram que não sei quantos por cento, não estou aqui com os dados, mas pesquisas mostram que o homem se posiciona muito mais, mesmo às vezes não tendo ainda a competência do que
se está se exigindo ou da responsabilidade daquela posição, mas ele vai lá e se dispõe, né? E se dispõe aquilo. E a mulher fica, ai, não sei, acho que eu não estou pronta ainda, não sei se eu tenho essa competência, essa habilidade, né? Tem alguma coisa, tem a ver com a coragem, com o risco, né? Tem um livro que eu indico muito para as minhas mentoradas que chama Faça Acontecer. É o livro da Sheryl Sandberg, né? Quando ela era vice-presidente do Yahoo, se não me engano, depois ela foi para uma outra, enfim. Mas ela é muito interessante o livro dela, porque além de falar da vivência dela, e ela foi mãe de gêmeos, né? Então ela e tinha uma vida dentro de uma empresa de tecnologia muito pujante, muito dinâmica. Então, além dela falar da experiência dela nessa liderança feminina, ela estudou, ela foi atrás de dados e pesquisas, né, a partir do que ela estava percebendo, para contextualizar o que ela estava percebendo. E ela diz isso no livro, né, que quando ela tinha posições abertas, posições importantes, que ela olhava para o time enfim, que ela tinha dentro da empresa, e ela identificava, dá um exemplo aqui, dá nomes, né? Sei lá, identificava a Maria e a Paula como grandes possibilidades e potenciais, né? E essas pessoas, as posições eram abertas internamente, essas pessoas não se candidatavam, e homens que ela entendia que não estavam prontos se candidatavam. E aí aquilo dava uma angústia nela, e ela chamava as mulheres, né, para saber, e aí, né, por que tu não se interessou? Não, eu até me interessei, mas eu acho que eu ainda não estou pronto. E é pronta, né? E aquilo se repetia, e ela dizia, então para ela tinha ficado muito claro que para nós temos que estar muito prontos, né, prontas para a gente assumir e se provar, né, de que a gente é apto para aquela posição. E para o homem não. Para o homem é permitido ir e aí depois, né, enfim, testar. Mas o fato é que a gente nunca vai estar pronto, né? Nunca ninguém está pronto para uma posição. Né? A questão é a régua que a gente tem, a cobrança que a gente tem dentro da gente, né? E aí talvez venha o gancho da importância do autoconhecimento, né, Karen? No sentido de quanto mais tu te conhece, quanto mais tu está a par, né, do que são tuas habilidades, tuas competências, teus pontos fortes, e também aquilo que tu precisa desenvolver, mais confiança e autoconfiança tu pode ter para esses momentos, né? Eu costumo sempre clarear aquela história de que isso foi sorte, né? E tem um ditado assim que diz que não existe sorte, né? Existe uma combinação entre a tua preparação e aquela oportunidade que está passando na tua frente, né? Eu costumo dizer que é que nem quando uma pessoa quer trabalhar numa multinacional, por exemplo, se pressupõe que tu vai ter que ter uma segunda língua, né? Provavelmente o inglês, que é a língua mais universal, né? Ainda no momento. Então, como que você vai estar pronta se a oportunidade passar, mas você não está preparada com esse conhecimento? Então, acho que uma coisa importante de deixar aqui para as mulheres, para o pessoal que está vendo esse conteúdo, é o quanto tu também pode ser mais conhecedora de si, né? Tanto das suas hard e soft skills, né? Das suas competências comportamentais e das competências técnicas também que tu precisa, mas acho que principalmente a questão do autoconhecimento que perpassa muito mais as tuas competências comportamentais, né? Isso. O autoconhecimento, sim, e eu acho que a coragem de se, enfim, se experimentar numa nova posição sem tanta autocobrança de que a gente vai ter que ser assertiva, já que nós somos mulheres, a gente tem que provar, né, de que a gente estava pronto para aquilo. Então é mais ou menos assim que funciona, né, com a gente. Com os homens não. E eu acho que a gente tem que aproveitar. Eu sabe que eu recebo pessoas, mulheres assim executivas, às vezes que estão numa 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 dúvida, né, quando chega um momento que querem engravidar, né? E às vezes aparecem oportunidades, ou podem, né, aproveitar oportunidades de promoção e ficam, mas tu vê, mas eu vou engravidar. E isso ela também traz no livro, né? Que a gente não tem que ficar, né, assim, com a dúvida se, espero, não espero. A gente tem que deixar fluir. Eu assumo a posição, eu engravido, eu saio de licença, eu volto para a posição e tá tudo certo. Até porque eu acho que se tem uma coisa que ajuda a nós e aos homens a sermos melhores, inclusive gestores, termos filhos, né? Eu acredito muito nisso. Aliás, eu trabalhei com
na Steel, hoje é vice-presidente, na época não era, o Arno, e ele dizia que é um engenheiro, e ele dizia, não, cara, que às vezes quando a gente conversava sobre algumas pessoas e tal, ele dizia, não, fulano ainda não está preparado, ainda não está 100% ainda preparado como gestor e tal, mas ele vai ficar. Ele dizia assim, porque agora eles estão grávidos, então tu vai ver que ele vai aprimorar. E ele era engenheiro, tinha essa visão assim, né? Porque realmente eu acho que a gente acaba tendo uma maturidade, né, com a gestação muito maior. Então, esse é um ponto também que a gente percebe que as mulheres se travam, sabe? Ficam assim, é um fato relevante que daí eu não posso ir antes de estar com isso tudo muito bem resolvido. E eu acho que eu tenho impulsionado muitas mulheres para segue o flow. Quer engravidar? Vai engravidando, porque tem uma promoção, vai, se atira e vamos porque a gente dá conta, né? Especialmente quando a gente tem parceiros que estão do nosso lado, né, nos apoiando. Então, costumo dizer que coragem é a gente, traduzindo a palavra, é a gente agir com o coração, né? E daí muitas vezes tem a ver com isso, né? Vai, te arrisca, te joga e segue o flow, né? isso. Queria trazer também uma outra referência para a gente pautar, já que a gente falou um pouco em competências, que é desse livro aqui também, da Liderança Shakti, que fala um pouco de que a energia feminina tem a ver com a criatividade, né? Tem a ver com algumas competências que erroneamente, muitas vezes se pensa que são características mais femininas, mas que estão presentes tanto em homens quanto em mulheres, só que talvez por a gente apresentar, as mulheres apresentarem mais na prática, na sua atitude, essas competências, fica meio que colado com a imagem só de mulheres, né? Mas isso também pode ser desenvolvido por todos, né? Que é liderar mais com o seu ser, né? Com a consciência do cuidar, enfim. E daí eu puxei aqui do livro algumas dessas competências, dessas características que dizem respeito, num determinado momento do livro, do que as autoras falam sobre a presença executiva. Queria compartilhar aqui com vocês, e principalmente contigo, né, Karen, que também já ocupou posições executivas, né, a gente já teve essa trajetória nessas posições, para ver o que faz sentido, né, nessa liderança onde se coloca mais uma presença executiva feminina. E isso diz respeito a quais características, então, né? Inclui a confiança, o equilíbrio, uma maior assertividade na comunicação, pressupõe carisma, até uma questão assim de como é que ela traduz ali, de tipo boa postura, assim, né? Parece que a liderança feminina tem a ver com um bom senso na postura, tanto na forma de se comunicar como de se apresentar. E um aspecto que particularmente eu achei interessante, que se fala nesse livro, é sobre a leitura da linguagem corporal. Eu acredito também que isso é uma visão feminina, assim, como a gente tem essa capacidade de conseguir ler muitas vezes mais o corpo do que o que está sendo dito na fala efetivamente. Não sei se tu concorda, Karen, com isso. Eu concordo. Eu acho que nós temos, sim, uma sensibilidade maior, ou talvez mais desenvolvida, ou a gente se permita, talvez, mais, né? Dar asas a essa sensibilidade e ouvir. Isso pode se traduzir em criatividade, até em leveza. Mas eu também acho que quando a gente vai para dentro das organizações, especialmente quando tu começa a crescer, né, dentro da empresa, em posições mais executivas, eu vou falar por mim, né, para eu pegar a minha trajetória. Eu que vivi, eu cresci, eu fui me tornando gerente, depois diretora, em empresas muito masculinas, né? Por muito tempo eu era a única mulher. Então, por exemplo, a Steel que eu citei, a Steel, eu era por um bom tempo, eu era a única mulher dentro das reuniões, e uma empresa de engenheiros, né? Uma empresa muito masculina, com um produto muito masculino também, né? Então, era um sistema muito masculino, mas eu não tinha como entrar numa reunião se eu não tivesse embaixo do braço uma planilha de Excel, né? E aliás, sou muito grata a todos os engenheiros que me ajudaram a olhar a nossa área com dados e fatos, né? E através de Excel, porque é uma coisa que a gente tem que aprender
e eu aprendi e incluí na minha carreira isso. Agora, ao mesmo tempo que a gente inclui algumas coisas, eu acho que a gente acaba reprimindo outras coisas que podem ser muito importantes, né, na nossa posição, na nossa performance, inclusive, né, nesse papel de liderança feminina, que a gente vai abafando, né? Então, que a gente vai oprimindo, porque a gente entende que, bom, nesse lugar aqui duro, né, de engenheiros, de dados e fatos, sensibilidade não tem espaço, né? Vão dizer que eu tô, né, se eu trouxer muita sensibilidade aqui, vão começar a me rotular, né, enfim, de mil coisas que podem surgir. E a gente começa a criar verdades dentro da gente. Às vezes são verdades que o sistema realmente alimenta e às vezes não. Às vezes são coisas que a gente é que traduz e começa a querer achar que tem que estar dentro daquele quadrado. E eu falo isso por quê? Porque eu fui percebendo na minha trajetória que, na realidade, eu começava a receber feedbacks muitas vezes mais no ano e de engenheiros que diziam para mim assim, ai, sabe que eu gosto de conversar contigo sobre o meu time, por exemplo, é porque tu tem uma sensibilidade que a gente acaba não tendo. Não, porque tu percebe. Não, eu queria que tu falasse né, com a turma lá, porque tu tem um jeito de falar, né? Se tu puder me ajudar. Então, eu fui vendo que eu tinha algo importante a agregar e que eu não estava usando, porque uma coisa é no ano, outra coisa é você estar numa reunião e fazer e com este jeito influenciar o tom da reunião, as decisões que estão sendo tomadas, porque é aí que está também a importância da liderança feminina, né? Quer dizer, é você poder incluir uma sensibilidade em tomadas de decisões que são muito importantes às vezes e que tem gente que não tá percebendo alguma coisa relevante, né? Eu que trabalhei, por exemplo, muito tempo em varejo, no varejo com muita gente, e varejo, assim, são pessoas que trabalham com muita dedicação, é uma carga horária pesada, não é fácil, trabalha sábado, trabalha domingo, sabe, muita mulher, gente que tem que pegar, às vezes, 2 ônibus para trabalhar, sai tarde, vai depois para a faculdade, para estudar, quer dizer, são jornadas, assim, importantes. Se a gente não assume uma cadeira, né, especialmente numa posição de recursos humanos, que a gente possa incluir, né, o que a gente tem no feminino, né, assim, que é essa sensibilidade, esse olhar mais até afetuoso, né, e não só em cima de dados e fatos, não que isso não seja relevante, mas que a gente possa ter outra percepção, a gente perde muito, né, de estar podendo contribuir efetivamente com esse feminino dentro das organizações, né, e que a gente pode contribuir. Sabe que quando eu fui promovida na Panvel, né, que era uma empresa já com 50 anos, eu assumi a primeira posição de diretoria de RH, que não tinha até então, e assumindo uma mulher, né? Então eu fui a primeira mulher dentro da diretoria e dessa cadeira que também era a primeira vez que se tinha, numa empresa de 50 anos. Eu fiquei muito impressionada. Na época, a gente acho que já tinha em torno de 6 mil funcionários, mas eu fiquei muito impressionada que, quando foi divulgado, eu recebi muitos e-mails, e não só e-mails, recebi cartinha escrita. Olha, isso é agora, gente. A gente se comunicava por e-mail. Cartinhas escritas que veio no malote das lojas para serem entregues para mim, do tipo, que bom que tu tá lá, agora estamos nos sentindo representados. Eu absolutamente Legal. não tinha ideia dessa repercussão, né? E fiquei muito emocionada com aquele movimento e, ao mesmo tempo, me sentindo muito responsável, né? E prestando muito atenção em como eu estava naquele papel, atuando, de que forma eu estava. E aí entra muito o que tu trouxe antes, né? Que é a questão do nosso autoconhecimento, né? Que eu acho que e aí não é só para as mulheres, né? Para qualquer posição de liderança, mas nós temos, enfim, né, alguns desafios ainda nesse mundo muito masculino ainda, mas que é a gente poder estar muito atenta a nós, né? A como é que nós estamos, a como é que nós estamos lidando com essa diversidade que ainda falta, como é que a gente ocupa um espaço de uma forma também respeitosa, porque eu acredito que não é brigando com o masculino que a gente vai assumir esse espaço, eu acho que é dando a mão, é também entendendo o lado deles, né? Assim, eu nessas reuniões, quando eu comecei a frequentar, poxa, eram reuniões com
gerações diferentes e gerações mais, né, mais antigas e que foram acostumados a vida inteira a estar numa sala só com homens, tomando decisões e numa intimidade absolutamente masculina. E acontecia de, às vezes, virem, né, brincadeiras ou comentários, Uhum. né, que hoje a gente nem imagina mais que possa É. acontecer. Mas Uhum. acontecia. E eu podia ficar com muita raiva, ou braba, ou me sentir desrespeitada, mas eu conseguia ir para aquele lugar, assim, de que era um lugar de que eu entendia de que eles também estavam aprendendo. Tanto que muitas vezes, né, vinha o comentário ou a fala e dizia, ai, desculpa, desculpa, né? Assim, porque se davam conta. Então, assim, também eu acho que a gente tem que estender a mão e poder ter um pouco de compaixão, assim, de que o homem também está aprendendo. E alguns estão nos ajudando, inclusive. Eu tive homens, parceiros, né, de trabalho, que me ajudaram a dar mais voz a essa sensibilidade, sabe? Eu reconheço isso. E lógico que mais ainda quando a gente, nessa experiência, por exemplo, a gente começou a equilibrar dentro, né, da diretoria o feminino e a gente, quando eu saí da DIMED, enfim, a gente já era quase 50%. Mas eu senti muito quando trouxe a segunda diretora, né, que éramos duas, é impressionante a diferença que deu, assim, o equilíbrio que deu nas discussões, sabe? Assim, era como se eu não tivesse sozinha, assim, como se tivesse Sim. um apoio e Um foi fôlego, um ar a mais e um fôlego a mais para dividir, né? Para respirar. É isso, muito e bom, para né? fazer essa força do feminino, que eu acho que a gente tem muito Uhum. isso Sim. inclusive para emprestar para o homem se Uhum. permitir também dar espaço dentro dele para essa sensibilidade, sabe? E eu vi esse movimento muito bonito, porque tem homens que têm muito disso dentro deles também, e que também abafam, né? Não é uma coisa só da mulher, é como tu falou, tem um feminino Uhum. dentro, muitos Uhum. homens, que tem uma sensibilidade, às vezes, que poxa, é só a gente dar uma soprada que vem, né? Então, Uhum. é uma jornada que eu acho que a gente tem que compreender os dois lados, né? É. Sabe que disso que tu falou agora, assim, eu concordo muito com o que tu posicionou, que é quando eu lembro, né, ou quando as pessoas falam, nossa, Natália, todo esse tempo de trajetória, enfim, né, daí vem essa coisa do, e o mundo machista, e como é que foi e tal, e eu fico, claro, né, tiveram fatos, como tu disse, situações, enfim, mas eu fico tentando me lembrar de como foi o meu posicionamento, ou como foi minha atitude, ou como foram as formas de eu lidar, às vezes, com situações mais difíceis, né? E eu acho que o link com o que tu também acabou falando aqui é a questão de da gente se preparar cada vez mais com recurso interno, né? Para conseguir tanto se posicionar mais, né? Nessa questão de se lançar para desafios, quanto também para lidar com algumas situações veladas, né? Que o mundo ainda é machista, não tanto como ontem, como eu digo, né? Que bom que a gente está evoluindo com essa questão de diminuir as discriminações, de ser cada vez mais cada um, né, na sua diversidade, enfim, nesse sentido. Mas, assim, o limiar é tênue entre tu ter que te adaptar ao contexto daquele negócio e não perder a tua essência, né? Eu acho que esse é um eterno desafio de equilíbrio que a gente tem que fazer, né? E é buscar sempre esse bom senso, assim, ok, né? Eu preciso me adaptar a esse negócio, enfim, a gente poderia até falar, não é o caso agora, mas como tu mesmo estava dizendo, né? Também trabalhei em indústria e também trabalhei em empresa de serviços, em hospital, imagina que é algo super humano, né? E tem diferença o tipo de negócio e a abertura, né, para o feminino, para o cuidado e tudo mais. Mas o limiar é tênue, né, entre a gente ter que se adaptar aos negócios, ao contexto, mas não abrir mão dessa essência. Acho que isso é super importante, assim, do que tu estava comentando e que eu também concordo. Mas como a gente está com... Diga. Não, é que, de novo, a gente passa pelo autoconhecimento, né? Uhum, exato, exato. Que eu acho E que tem uma máxima, sabe, Karen, que eu sempre falo que é assim, ó, quando as pessoas vinham, assim, né, que dentro disso conversar com a gente e tal, eu tenho essa dificuldade com isso em liderança, com isso em gestão de pessoas, ou muitas vezes, não sei se tu já ouviu, mas eu já ouvi assim, eu adoro o que eu faço, às vezes um gestor técnico, né, eu adoro o que eu faço, pena que tem que fazer gestão de pessoas. E aí eu sempre dizia assim, gente, mas
talvez as dificuldades dentro da gestão de pessoas, times, equipes, ela passe porque você não conhece muito bem a sua pessoa, né? Porque é difícil a gente administrar um conflito com os outros se às vezes tu tem muitos conflitos contigo ainda para resolver. E quando a gente passa por um processo de se conhecer mais, de elaborar, de saber quais são teus buracos, de lidar melhor com, né, com as tuas questões, tu acaba tendo mais recurso para também saber o que é teu e o que é do outro, e o que tu pode ajudar e o que às vezes tu tem que recuar, né, porque não é teu, né? Uhum. A história de ser filtro ou esponja, né? Isso. E a liderança, ela não tem como a gente liderar o outro se a gente não liderar, se a gente for olhar para, né, para Racharã, por exemplo, se a gente não liderar a si, né? E é uma jornada, é uma jornada grande, mas não tem outro caminho. De fato, não tem. E a gente tem, eu tenho, assim, encontrado muita gente gerindo muita gente com equipes grandes e não conseguindo se conectar consigo. Eu acho que aqui a gente não vai assim explorar, mas eu acho que tem motivos diversos para isso, né? As empresas estão num nível de aceleração, né, que é muito grande, as pessoas não param para pensar, muito menos para sentir, né? Não conseguem, é uma loucura. Eu tive essa semana, acho que foi semana retrasada, uma situação de um executivo que pronto, tinha uma situação importante que tinha que apresentar numa reunião que a gente se preparou e era uma situação tensa. Bom, foi lá, apresentou e ele me relatou depois, né, como é que foi, né? E foi uma situação de sucesso. Ele me relatou, olha, foi assim, 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 assim. E eu perguntei para ele, ok, eu perguntei, mas e como é que depois? E ele me mandou áudio, olha, foi assim, 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 relatando como aconteceu. A gente tinha, na sequência, a gente tinha a sessão. E aí ele retomou e eu perguntei para ele, a primeira pergunta, assim, e me diz uma coisa, o que tu estava sentindo quando tu saiu? O que tu sentiu? E ele me perguntou uma coisa tão engraçada que ele falou para mim, falou assim, como assim? Eu falei, como assim, como assim? Não era nem difícil, porque tinha sido sucesso, então era muito. Eu imagino que era muito fácil ele se conectar com ele e se dar conta que provavelmente ele estava se sentindo aliviado, feliz, satisfeito, orgulhoso. Bom, posso relatar uma série de coisas, mas eu queria ouvir dele o que estava na verdade. Mas ele não conseguiu nem acessar isso. Assim, a sensação de alívio que fui lá e performei assim, eu não conseguia nem dar conta de poder acessar. Mas, e aí ele me fez essa pergunta. E como é que tu te sentiu quando saiu? E ele falou assim, mas como assim? Eu falei, como assim? Como assim? Eu falei, caramba! Eu falei, como é que tu te sentiu? Tu te sentiu como? Eu falei, porque não tem tradução, é como se sentiu. Aí ele falou, para! E parece que assim, tá. Como é que eu me senti? E aí ela tem que se conectar. E aí, não, aí veio, né? Mas não é uma constante. E isso deveria ser uma constante. Né? Eu comento para os meus mentorados, a gente tem que ter a prática de entrar e sair das reuniões antes de olhar para o resultado que a reunião teve. É o seguinte, eu estou entrando e estou saindo como dessa reunião? Eu estou entrando super ansioso. Opa, por quê? É porque eu acho que eu não me preparei direito. Opa, é um dado. Mas veio do porquê tu está te sentindo. Não, eu estou sendo super ansioso. Por quê? Porque eu vou interagir com pessoas aqui que são pessoas de um nível que eu me amedronta. Opa, então como é que eu também me preparo? Ou será que isso como tudo que eu vou será que lidar com isso, né? Então, assim, os sentimentos, eles nos trazem tanta força e poder para a gente depois avançar, e as pessoas estão deixando, infelizmente, de acessar, que é o que tu estava trazendo aí, que é poder olhar para o autoconhecimento. E a partir disso, quando eu consigo acessar dentro de mim e liderar, e me liderar, porque é isso, né? A gente vai se liderar, fica muito mais fluido a gente poder olhar para as nossas equipes. Né? Então, é um copia e cola bem mais fácil, né? É isso aí. Bom, para a gente se encaminhar aqui para o final dessa nossa rica conversa, mas até para a gente otimizar o tempo aqui, queria te pedir o que tu deixaria, assim, né, como um recado final, se tivesse que dar uma dica, né, de ouro em pó aqui, ou falar alguma coisa que tu acha que é super relevante aí em relação à liderança feminina, né?
Uhum. Eu vou deixar o meu gancho aqui, né? E te passo a palavra, assim, que eu acredito mesmo que tudo começa no autoconhecimento, que para a gente fazer gestão de pessoas, a gente precisa primeiro olhar para a nossa pessoa e que o desenvolvimento pessoal e profissional caminham, assim, juntos, né? Nem sei qual que vem primeiro, né? Como diz, se é o ovo ou a galinha, caminham juntos, né? Então, quem estiver nos assistindo aí, se precisar de algum apoio nesse sentido, estou à disposição. Quero te passar essa palavra final e também, né, se tu quiser falar um pouco do teu trabalho no momento. E desde já te agradecer por essa presença e disponibilidade. Muito obrigada, Karine. Nem acredito que saiu. Que maravilha. Fiquei feliz, Obrigada. feliz. Bom, eu diria o seguinte no final, já que a gente está falando de liderança feminina, né? Fato é que a vida dentro das organizações e na nossa carreira e de tudo que a gente dá conta não é uma coisa simples, né? Nós somos incríveis, nós mulheres, né? Eu vou citar de novo o livro, tem um capítulo no livro, não vou dar spoiler assim, né? Mas é um capítulo que me acompanhou muito durante muitos anos, que é um capítulo que ela conta uma situação que ela passa com os filhos, assim, é imperdível, vale a pena ler o livro, porque quando eu me senti, às vezes, com uma situação muito difícil de dar conta, especialmente contemplando, né, empresa, família, filhos, eu lembrava do capítulo dela, que ela relata, né, essa situação, que é até meio cômico, e pensava, não, mas se ela deu conta, eu vou dar também dessa situação. Né? Então, eu quero dizer assim, a gente tem os momentos difíceis, mas o que eu acho é que a gente tem que passar pela vida, né, na nossa carreira, entendendo, primeiro, que não vai ser só flores, não vai, né? Até porque as dores também nos ajudam a significar uma série de coisas, a trazer experiência, então faz parte, mas ela tem que ter significado para a gente. Então, eu daria essa mensagem final, que a gente signifique a todo momento a nossa jornada, né? Porque a gente pode passar por situações muito difíceis, mas se ela está tendo algum significado, né? O significado, bom, eu vou passar por isso porque eu sei que depois eu chego lá, ou não, está difícil, mas pronto, faz parte porque eu também deixei de fazer isso e agora ficou mais difícil, enfim, mas que a gente esteja significando essa jornada. Esse é um ponto. O outro é que, falando de liderança feminina, que a gente pare de dizer que as mulheres não se ajudam umas outras porque elas competem entre elas, tá? Que eu acho que esse é um papo já ultrapassado, já era esse papo, né? Assim, eu acho que as mulheres se ajudam muito. E isso é uma forma de tirar nossa força quando É começam, verdade. não, porque as mulheres competem, Concordo. não, porque é difícil, porque você é só mulher, desculpa que eu vou usar um termo chulo, uma ova, né? É A isso gente se aí. ajuda Concordo. muito. Eu participo de um programa chamado Nós por Elas, eu não sei se tu participa também, como Sim, somos mentora. colegas lá, mentoras. Então, que é um Uhum. programa maravilhoso, né? Que Maravilhoso. atende 600 mulheres, agora essa última edição. E a gente vê um movimento de força feminina, umas contribuindo com as outras, inclusive mentores, né? Quando a gente está no nosso grupo, né, Nath, de mentores, o quanto um Nossa. mentor pede ajuda para o outro, às vezes numa situação com mentorada, e a gente vai se ajudando. Então, assim, eu acho que essa é outra fala também que a Cheguei gente. Desculpa, cheguei a me arrepiar, assim, porque é isso, é A bem gente isso. que A gente olhar fica para. falando bobagem e fica dando tiro no pé, né? E não, e o sistema vai acreditando. E os nossos filhos, as nossas filhas vão acreditando nisso. Então, Aí, não, temos muita força, nós temos muita união, e quando a gente precisa, mais ainda. Então, eu acho que essa é a última fala. E por último, não, mas por último aqui, na jornada da gente, talvez uma coisa importante também é a gente sempre contar com pessoas importantes do nosso lado. Né, com mentores que formais ou informais que a gente sempre tem, né? Mas lembrar que a nossa jornada ela fica mais leve quando a gente pode contar com pessoas que a gente considera que nos inspiram, que tem recursos para nos ajudar, enfim, que eu acho que também a gente acaba tendo um apoio e uma leveza, né, nessa caminhada. E eu isso estou muito feliz aí. de ter feito essa fala contigo aqui, muito honrada também, e Nossa, tem muito outras feliz. na sequência, tomara que surjam outras oportunidades. Muito feliz, muito honrada mesmo. Acho que vou ficar aqui sendo repetitiva e agradecendo, agradecendo, muito grata por essa conexão, por ter saído essa conversa. Gente, essa mulher, assim, ó, é
inacreditável, sempre disposta, acessível, animada. Olha, meu Deus, Karen, muito obrigada. Vou encerrar aqui o conteúdo, mas depois nos bastidores continuo te agradecendo, porque só gratidão. Super Obrigada valeu. pela oportunidade e pela turma que nos ouviu. Um beijo muito grande. Um beijo. Tudo de bom, gente. Obrigada, Tchau. Karen. Até mais. Tchau, tchau.